Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Hoje eu vou estar falando um pouco para vocês sobre uma mensagem que Deus colocou no meu coração em Apocalipse aqui, em que fala um pouco sobre as trombetas, meus irmãos. E bem, meus irmãos, sobre Apocalipse, quando Jesus voltar, todos esses eventos que foram citados no Apocalipse irá acontecer. Ou seja, meus irmãos, quem ficar aqui na terra e não subir com Cristo vai ter que sofrer todas essas turbulências, pois não buscou a palavra de Deus e não buscou Jesus Cristo. No caso, Jesus Cristo é a palavra de Deus, meus irmãos. E bem, meus irmãos, sobre isso, sobre Apocalipse, sobre aceitar a Jesus, nós devemos buscar a Jesus Cristo o mais rápido possível. Não estou falando para você simplesmente ficar desesperado e dizer, eu não estou salvo, eu não estou salvo. A partir do momento que você começa a acreditar em Jesus Cristo e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você já está salvo, mas é preciso ter renúncia. É preciso você se esforçar para buscar Jesus Cristo. Renunciar todas as suas vontades, desejos da carne e buscar o reino dos céus em primeiro lugar. E bem, a palavra que Jesus Cristo, que Deus colocou no meu coração hoje, está no capítulo 9 de Apocalipse, no seu versículo 16, que fala um pouco, que eu vou ler aqui, vou explicar para vocês. E fala bem assim: E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. E bem, aqui está falando do exército que virá com os 4 anjos que foram preparados para o Apocalipse, para destruir a terra. Pois aqui fala que a primeira terra e o primeiro céu já são passados, ou seja, já se passaram e agora é a hora da nova terra, ou seja, quando aconteceu o Apocalipse. E bem, meus irmãos, parece dura a palavra que eu vou falar, mas é a verdade. Quem não buscar a Jesus Cristo de verdade e ficar fazendo as próprias vontades a fim de satisfazer a carne, vai ficar aqui e vai passar por isso tudo. É a verdade, não tem o que fazer. E para buscar Jesus Cristo, meus irmãos, eu sei que parece ruim, parece duro, parece ruim sofrer por Jesus Cristo, mas no final, a recompensa vale simplesmente inimaginável mais do que sofremos aqui. Tipo, sofrer aqui não é nem 10 milhões de vezes melhor do que ir para o céu. Tipo, não é 10 milhões de vezes pior para valer o céu. Ou seja, meus irmãos, sofrer aqui é só uma preparação para você ir para o céu, uma preparação para você ser um habitante do céu, para você largar seus pecados e buscar a Jesus Cristo, para fazer morada com Ele, com Deus e com o Espírito Santo, meus irmãos. E também com todos os crentes que perseverarem até o fim. Aqueles que forem lavados pelo sangue do Cordeiro habitará no céu e ganhará a coroa da vida, meus irmãos. E bem, meus irmãos, para ir ao céu, nós devemos guardar os mandamentos, com os 10 mandamentos, buscar a Jesus Cristo, buscar o reino dos céus apesar de tudo e buscar a salvação. E bem, meus irmãos, não estou falando para você simplesmente, agora eu já tô morto. Claro que Satanás ele sempre vai colocar a mentira de que você nunca está salvo, de que você não é perdoado. Mas que pecado é maior que a graça de Deus? Mas também tem aquele pecado que ficam falando sobre, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é algo genuíno, tipo, consciente de que você sabe que é o Espírito Santo fazendo, mas você diz que é coisa de Satanás. Mas mesmo assim, se você peca contra o Espírito Santo, sei lá, vem um pensamento intrusivo que é blasfêmico contra o Espírito Santo, repreenda na hora e peça perdão a Deus. Que isso é perdoável, sim. Perdoar sem intenção, ou perdão não, pecar sem intenção não é pecado. Mas se você peca com escolha e intenção, isso é pecado. Conscientemente sabendo disso, isso é pecado. Ou seja, a única coisa que não tem perdão é você pecar, falar, blasfemar conscientemente do Espírito Santo, sabendo que aquilo é obra do Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, tem perdão sim do Espírito Santo se você não pecou conscientemente ou com, perdão, meus irmãos, com escolha, com intenção no caso. E bem, meus irmãos, sobre esses eventos aqui no Apocalipse, muitas pessoas ficam com medo e ficam falando, nossa, eu vou passar por tudo isso. E, meus irmãos, se você quer saber se você realmente está salvo, é somente você ter fé. A partir do momento que você dizer, eu sou salvo em Jesus Cristo e eu vou buscar o céu. A partir desse momento você já está salvo. A partir do momento que você decide buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. E bem, meus irmãos, não estou dizendo que você tem que parar de simplesmente fazer tudo, mas sim buscar a Jesus Cristo para não passar por todas essas turbulências, meus irmãos.
E eu faço um pedido sincero a vocês que aceitem a Jesus, busquem a Jesus Cristo, mesmo apesar de tudo que você tenha, todo pecado que você tenha. Não, para seguir a Jesus Cristo não precisa ser perfeito, porque o caminho, o caminho para a santidade, não, no caso, o caminho para Jesus Cristo não quer dizer que você tem que ser santo. Jesus é o caminho para você alcançar a santidade, porque o próprio Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por ele. Ou seja, meus irmãos, você não precisa ser perfeito, você só precisa perseverar. Mesmo que você caia, você levante. Mesmo que você caia em um pecado, você se sinta um lixo, um culpado, você tem que se levantar. Muita culpa não é coisa de Deus. A culpa vem para nós nos arrependermos, me perdoe, meus irmãos. E para nós buscarmos a mudança, o arrependimento. E arrependimento nem sempre é chorar e ficar triste, e sim buscar a mudança. Porque chorar e ficar triste, todo mundo chora e fica triste. Mas o arrependimento também deve-se pela mudança. Ou seja, a partir do momento que você quer mudar, Deus reconhece que você se arrependeu. E olha para você e quer te ajudar a chegar aos céus e quer te ajudar a ficar mais próximo dele. Ou seja, meus irmãos, não acredite naquelas mentiras que Satanás diz, que você não é salvo, que você não tem mais perdão, que você já está destinado ao inferno. Pois quem está destinado ao inferno é ele. Ele que já não tem mais salvação. Ele que já está condenado já. Já está morto, queimando no futuro já. E bem, meus irmãos, acredite que você está salvo. Não continuando fazendo os mesmos pecados e as mesmas coisas, mas sim sempre buscando a mudança. Comece com o simples. 5 minutos orando, 5 minutos lendo a Bíblia, lendo pelo menos um versículo por dia, falando com Deus pelo menos por 10 minutinhos, 15 minutos. O que você tiver para falar com Deus, fale. Seja sincero, trate Deus como seu pai. Como se ele fosse um pai que você está simplesmente desabafando. E fale do evangelho começando pelo pouco, falando, Jesus salva. Não estou falando para você sair gritando no meio de uma multidão, Jesus salva. Assim. Mas, tipo, numa conversa com amigos, alguém. Fala sobre Jesus um pouco no contexto da conversa. Sempre comece com um pouco. Que a partir do pouco vira muito. Porque Jesus fala aqui, se no pouco cresces, no muito eu te colocarei. Ou seja, meus irmãos, nós devemos buscar Jesus Cristo, apesar das dificuldades. Eu sei, parece difícil, mas nós temos que buscar a Jesus Cristo, meus irmãos. E, meus irmãos, essa foi a palavra de Deus para hoje para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. E Jesus salva, meus irmãos. Jesus salva do que você pensava. Mesmo que pareça impossível, uma doença, um vício, um transtorno, qualquer coisa, Jesus salva. Ele faz o impossível. Mesmo que pareça impossível para o ser humano, para Deus é possível. Pois no vocabulário de Deus não existe a palavra impossível. Somente tudo é possível para Ele. Porque Ele criou tudo. Tudo é possível, meus irmãos. Então não desacredite. Tenha fé e pise na ponte mesmo que ela não esteja construída por Deus, pois Deus vai construir, e quem tiver fé vai viver extraordinário, meus irmãos. Pois nós devemos fazer tudo que Deus mandou com fé que Ele já fez, e não com fé que Ele vai fazer, pois Ele já fez, simplesmente acredite nisso. E muito obrigado, meus irmãos, por ter visto esse vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E Jesus está voltando. Não estou falando isso para assustar vocês, e sim para alegrar vocês. Pois Jesus é a nossa esperança, é o nosso alívio, é a nossa alegria, meus irmãos. Busca Jesus Cristo apesar de todas as dificuldades do mundo, mesmo que o mundo pareça um dragão. Vence esse dragão, meus irmãos. Pois o dragão já foi vencido por Jesus Cristo. A cabeça do dragão já foi cortada. Somente acredite nisso, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. E busquem Jesus e que vocês sejam bem prósperos na vida de vocês e tenham uma boa semana, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, meus irmãos.